Bom dia, estamos aqui a iniciar um passeio pelo Chiado de Rafael Bordal Pinheiro, integrado na festa no Chiado que o Centro Nacional de Cultura promove e que aqui o Museu Rafael Bordal Pinheiro tem muito gosto em se associar. Rafael Bordal Pinheiro foi um lisboeta, um alfacinha de gema, que viveu e desenhou a cidade muitíssimas vezes ao longo nos seus jornais, e o Chiado era de facto o coração da Lisboa do final do século XIX. Nós vamos começar esta visita pelo que hoje chama Largo Rafael Bordal Pinheiro, que na altura se chamava Largo da Abegoaria, que mudou o nome exatamente por ter sido a casa onde Rafael Bordal Pinheiro viveu mais tempo, e começamos exatamente, esta visita vai ser feita através dos desenhos que Bordal Pinheiro fez da cidade e que foi publicando essencialmente nos seus jornais, e começamos então por mostrar uns desenhos do Largo da Abegoaria, que está aqui, porque as casas em frente à casa onde Rafael Bordal Pinheiro, onde depois foi a loja Rampa, e aquela casa de esquina, na altura existiam uns casebres e uma fábrica de gesso com muito mau aspecto e com visitantes pouco recomendáveis, e Bordal fez uma campanha muito forte para que a Câmara Municipal derrubasse esses edifícios e construísse um novo edifício. Ao longo de muito tempo foi mandando recados à Câmara, foi brincando, foi fazendo charadas a dizer qual era o sítio que cheirava pior da cidade, enfim, foi fazendo uma série de brincadeiras, até que por fim a Câmara de facto deitou abaixo esses edifícios, e nesse momento Bordal faz um desenho em que se desenha a si próprio a deitar foguetes, com o seu alter ego, que é um gato, que ele próprio também está a deitar foguetes, mostrando o desenho, o edifício a ser derrubado, e nós conseguimos perceber o local exato do edifício, porque atrás vemos o Teatro da Trindade, e o Bordal, portanto, aqui com um ar muito feliz por ter conseguido mudar um bocadinho do panorama da sua cidade. Mas não é o único caso em que Bordal tem uma ligação forte a este Largo da Abegoaria. Foi também aqui que, em 1871, decorreram as Conferências do Casino. As Conferências do Casino foi um conjunto de conferências promovidas por Antero de Quental, por Eça de Queiroz, por Teófilo Braga, etc., em que eram apresentados os ventos de mudança da Europa, ventos que tinham a ver com o realismo em termos estéticos, tinham a ver com o socialismo em termos políticos, tinham a ver com o republicanismo também, portanto, com um conjunto de ideias que não eram muito agradáveis ao poder vigente. E essas conferências acabaram por ser proibidas exatamente em 1871. E nesta altura foram proibidas exatamente com a acusação de serem subversivas para as instituições e para a moral e bons costumes. E então Rafael Bordal Pinheiro, num jornal que tinha na época, na Berlinda, desenhou uma folha apenas dedicada a este acontecimento, em que ele próprio se assume como se fosse um conferencista. Desenha-se absolutamente indignado, mostrando, fazendo uma crítica muito severa às instituições, fazendo uma crítica ao trono, fazendo uma crítica à Igreja, fazendo uma crítica às elites, e mostrando a absoluta necessidade de abrir o país a novas ideias e aos ventos que vinham da Europa. E, portanto, temos estas duas fortíssimas ligações de Rafael Bordal Pinheiro ao Largo da Abegoaria, que a partir de 1915 passou a chamar-se Largo Rafael Bordal Pinheiro. Continuando o nosso passeio, vou agora recolher aqui algumas imagens que têm a ver com o Largo do Camões. Como
sabemos, o segundo centenário da morte de Camões foi um momento também muito importante da vida política nacional. Foi um momento em que os republicanos conseguiram, como se diria hoje, marcar a agenda política da época, criando um acontecimento patriótico, defendendo os valores nacionais através da figura de Luís de Camões e desenvolvendo um conjunto de atividades e de homenagens a Luís de Camões, de que a coroa não acompanhou e, portanto, criando assim uma má vontade, digamos, da parte das pessoas, do público em geral, perante este afastamento e este alheamento da coroa num momento de homenagem ao grande Luís de Camões. E é isso que Rafael Bordal Pinheiro desenha aqui, uma figura de Camões, figura retirada da estátua. A estátua não foi erigida nessa altura, é de 1870, as comemorações são em 1880, e Luís de Camões, 10 de junho, convém dizer, e Bordal desenha um Camões com um barrete frígio, portanto mostrando um Camões republicano que critica o rei e o primeiro-ministro da altura, e por trás existe uma figura insinuada de um Zé Povinho que acompanha o Camões, mostrando esta ligação entre os valores nacionalistas e o povo e a República, e mostrando como o rei estava posto de lado. Essa mesma ideia, e tudo isto são páginas dos seus jornais, esta mesma ideia é apresentada numa outra página também do seu jornal António Maria, em que se mostra Luís de Camões sempre muito agradecido a quem participou, mas, por outro lado, deitando a língua de fora aos que não participaram. E, pelo meio, vemos uma imagem que para nós é muito significativa, que é um Luís Vaz de Camões a agarrar num Zé Povinho e a dar-lhe um beijinho, mostrando exatamente esta ligação muito forte. Tudo isto se passou exatamente aqui no Largo do Camões e, portanto, dando ainda mais significado à estátua que tinha sido aí colocada uns anos antes e dando um valor político fortíssimo a estas comemorações. Continuando aqui no Largo do Chiado, aproveito o facto de estarem elétricos a passar para mostrar também outros aspectos da forma como Bordal brincava com a cidade e com a situação. Neste caso, estamos a falar de um jornal António Maria de 1884, em que Bordal fala dos transportes e dos americanos puxados por burros. A brincadeira é uma família que quer ter um dia bem passado e, por isso, vai querer fazer uma viagem, mas que acaba por demorar tanto tempo, porque os transportes, de facto, eram pouco eficazes, que acaba por não conseguir fazer viagem absolutamente nenhuma. Mas Bordal, e temos de nos lembrar que todos estes desenhos são apresentados em jornais, e os jornais têm também um lado de atualidade muito importante, Bordal, anos mais tarde, na paródia, já no século XX, publica um outro jornal sobre o aparecimento dos elétricos, em que coloca duas figuras, dois pares de figuras, um que vai dentro do elétrico, o outro que está fora. O que vai dentro do elétrico vai falando bem do progresso, o que está fora vai dizendo que o progresso, que aquilo é horrível, que é barulhento, que é perigoso, que nunca na vida lá entrarão, até que no fim, na imagem final, estes que estavam a falar mal do elétrico e daquele monstro, acabam por entrar dentro do elétrico e dizer: isto afinal não é assim tão mau, isto afinal isto é um progresso para o nosso país.
E eu acho que a genialidade do Bordalo é exatamente esta, é que nós ainda hoje ouvimos isto a propósito de qualquer inovação, de qualquer obra que seja feita na cidade, as pessoas criticam e depois vão-se habituando. Esta questão da mudança das mentalidades, que, por exemplo, nos nossos dias nós vemos a propósito das bicicletas, a quantidade de críticas que há por causa das bicicletas, que daqui a uns anos vão ser como estas pessoas que tiveram a falar mal e daqui a uns anos já vão estar a andar de bicicletas e felizes da vida com estas alterações dos tempos. Continuando e aproveitando o facto de estarmos ainda aqui no Largo de Camões, eu gostava de fazer uma piscadela de olho, digamos assim, ao Bairro Alto, ao bairro dos Fadistas, e mostrar que o Bordalo também usava as figuras populares para a sua galeria de personagens com que ia brincando. E neste caso, é exatamente, os fadistas na altura não tinham o glamour que têm hoje, eram figuras de muito má vida, basta lembrarmos do quadro de Malhoa, não é? E eram figuras ligadas ao submundo do crime, ao submundo do roubo, e, portanto, representar alguém como um fadista era uma crítica muito forte, não seria como hoje, seria absolutamente diferente. E então, aqui o que nós vemos é o Bordalo a brincar com essa situação, chama-lhe o bairro alto da política, em que há dois fadistas que vão tocando um fadinho para o rei, que aqui está representado de costas, muito simbolicamente, para não lhe dar um grande protagonismo. O Bordalo que era republicano, não é? Representa o rei sempre de costas, mas mostrar principalmente um outro desenho em que apresenta um outro aspecto do fado, que é o fado dançado, o fado batido. O fado hoje, como sabemos, não é dançado e há muito poucas representações do fado dançado exatamente por causa desta subalternidade a que estava votado. Esta é, de facto, das poucas representações em que nós vemos um Zé Povinho a dançar com um Índice Ribeiro e depois aqui o mesmo Zé Povinho a dançar com o Fontes Pereira de Melo, mostrando esta promiscuidade entre os dois partidos que se aproximavam do poder. E vemos que, de facto, são dois homens que se aproximam numa dança quase como um fandango, que depois os vemos aqui já num movimento muito mais, com muito maior movimento, mostrando exatamente esse aspecto de aproximação entre os corpos. Vamos agora sair do Largo do Camões e avançar para o Chiado propriamente dito, com um conjunto de imagens que nos mostram também como Bordalo desenhou o coração da cidade. Começo por este desenho. Este desenho chama-se A Porta da Havanesa. É um desenho publicado num livrinho que ele fez, que se chama No Lazareto, um livrinho que ele fez quando regressou do Brasil e, ao chegar a Lisboa, teve de ficar em quarentena. Aliás, também uma imagem que estamos muito próximos neste momento. E então teve de ficar no Lazareto, que era em Porto Brandão, e de onde via a cidade, mas onde não se podia aproximar da cidade. E Bordalo fez este desenho mostrando as pessoas à porta da Havanesa, um conjunto de pessoas elegantes da cidade de Lisboa, e que Bordalo faz uma brincadeira dizendo que está cheio de saudades. Mostro agora aqui 2 páginas do livro, que está cheio de saudades, porque à porta da Havanesa estarão com certeza os mesmos grupos, implicando com as mesmas senhoras, e depois fazem uma brincadeira dizendo que quando eu partia para o Brasil acendia majestosamente o seu charuto, acaba agora mesmo de o apagar. Ou seja, dando a entender que não se passava nada na cidade. E se de facto, em termos sociais, isso até pode ser verdade, o que acontece é que, nesta altura, de facto, a cidade estava a ter uma enorme evolução. Estavam a ser construídas coisas, estavam a ser novos equipamentos, novas maneiras de estar na cidade, e essa situação é reconhecida neste próximo desenho,
a que Bordalo chama a moderna frase elegante. E a moderna frase elegante era fazer a Rua do Ouro, fazer o Chiado, fazer a Avenida. Fazer naquele sentido de passear, andar de um lado para o outro, ver, ser visto, e que Bordalo faz uma brincadeira com esse lado mais social do fazer, com o fazer propriamente, com fazer obra. E então o que nós vemos é as pessoas muito elegantemente vestidas, com casaca, chapéu alto, vestido comprido, etc. Todas elas com carrinhos de mão, picaretas, padiolas, a carregar tudo, brincando com jogando com o termo fazer, que tanto dava para esse lado elegante como para o lado daquilo que estava de facto a acontecer na cidade, portanto contradizendo um bocadinho aquela ideia que vimos anteriormente e percebendo que essa ideia era uma questão mais social do que propriamente uma questão da evolução da cidade. Bordalo gosta de facto muito de Lisboa e do Chiado, e desenha o Chiado de várias maneiras e com vários aspectos que hoje não seriam propriamente aquilo que nos chamaria a atenção. Neste caso, é o caso da florista do Chiado. Bordalo tem um carinho muito especial pelas floristas e pela natureza em geral, talvez por ter vindo do Brasil, onde conviveu com uma natureza exuberante, e nesse sentido ele desenha várias vezes a florista, desenha com muito cuidado e brincando também, dizendo que ela é a pessoa que é capaz de transformar a natureza ao dar flores mesmo no inverno e, portanto, dando uma alegria ao Chiado muito grande. Esta relação do Bordalo com a natureza é de tal maneira forte que será objeto de uma exposição no Museu Bordalo Pinheiro no próximo ano, a inaugurar exatamente no dia 21 de março, dia que assinala não só o início da primavera, como o nascimento do próprio Rafael Bordalo Pinheiro. Mas o Bordalo tem um outro lado que o tornou mais conhecido, que é o lado da crítica, e é esse lado que nós vemos agora aqui. Ele faz esta brincadeira de mostrar uma cena de rua que pode ser no Chiado, ele não a identifica necessariamente no Chiado, mas sendo o Chiado o espaço mais elegante da cidade seria provavelmente aqui, a que chama Sobre Alfinetes e chama-lhe depois o Equilíbrios Familiares. E então o que é que nós vemos? Vemos aqui um conjunto de senhoras muito bem vestidas que estão pousadas sobre alfinetes, que de facto esses alfinetes estão, por sua vez, pousados no pescoço de uns senhores que, por sua vez, têm alfinetes em baixo a picá-los. O que é que isto significa? Se nós olharmos com mais atenção, vamos ver aqui ao fundo que o negócio que estava mais próspero na época era os empréstimos sobre penhores. E então, popularmente, penhorar uma coisa é pôr no prego. E então o que o Bordalo nos mostra neste momento é a forma como muitas das famílias, para se mostrarem bem na sociedade, viviam, penhorando grande parte das suas coisas. E, portanto, estas senhoras, que estão aqui muito bem, estão, de facto, no prego. E o pobre coitado do marido, do chefe de família, não é? Não só as suporta em cima, como os pregos também estão virados em baixo, mostrando que eles estão numa situação muitíssimo desesperada. E o Bordalo dá aqui um toque social muito forte, não se deixa ficar por esta brincadeira, dá um toque social fortíssimo, porque põe à volta um conjunto de figuras populares a olhar para esta situação. Vemos aqui um carvoeiro, vemos uma leiteira, vemos aqui um padeiro, vemos um azeiteiro, que, apesar de serem figuras naturalmente mais pobres, pelo menos não têm este problema de ter tudo empenhado. Aqui há, de facto, um lado de crítica social fortíssimo, ao lado de uma coisa que também nos dá um gosto especial, que é uma quase etnografia da cidade de Lisboa, mostrando os tipos populares que se cruzariam, com certeza, no Chiado. E, claro, aqui vemos
o humor como uma ferramenta de crítica fortíssima, esta brincadeira de mostrar que as senhoras elegantes, afinal, estão equilibradas nos pregos e que isto pode, a qualquer momento, cair tudo, transformar-se tudo. Mas Bordalo publicava estes desenhos em jornais. E os jornais têm uma necessidade de atualidade e de mostrar aquilo que está a acontecer em cada um dos momentos como a sua imagem de marca. E então fazia também outro tipo de desenhos, como este que nós aqui vemos, em que relata um incêndio que houve na Rua Garrett, e num prédio que ainda hoje existe e que vamos poder ver, e que Bordalo relata o incêndio, mas aproveita para fazer também uma outra coisa, que é uma homenagem ao inspetor dos incêndios, Augusto Ferreira. Portanto, não é simplesmente uma notícia, é também uma homenagem aos bombeiros que ele faz ao relatar este incêndio que houve no Chiado em novembro de 1889. Vamos agora então descer um bocadinho do Chiado e vamos até aqui ao lado vamos aqui ao lado a São Bento, desculpem, ao Teatro São Carlos. Bordalo começa por Bordalo, convém dizer, era um assíduo frequentador de teatros, ele era um bom vivant, gostava de bons espetáculos, gostava de comer bem, gostava de beber bem, e o São Carlos era um sítio onde ele ia muito frequentemente e que aparece muitas vezes na sua obra. E, mais uma vez, aparece, por um lado, fazendo crítica dos espetáculos que aconteciam, dizendo se gostava, se não gostava, elogiando quem vinha ou reprovando atuações, mas usava também o teatro como uma metáfora da vida política e social. E começo por mostrar este desenho em que Bordalo diz que Portugal era governado por 3 parlamentos. Um parlamento que era, de facto, São Bento, um outro parlamento que era o São Martinho, portanto, Martinho da Arcada, o café, e um terceiro parlamento que era São Carlos, mostrando como esta promiscuidade na política, em que não se passava só no espaço próprio, portanto, nas cortes, em São Bento, mas mostrando que também no Teatro São Carlos e nos cafés essa política acontecia e dando, portanto, esse relevo ao Teatro de São Carlos. Mas como já percebemos, o São Carlos não é propriamente, o Bordalo não é propriamente um homem de grandes complacências, e daí este desenho em que ele faz uma brincadeira num momento em que houve umas desavenças dentro do Teatro de São Carlos, e em que ele transforma todas as pessoas, todos os elegantes do São Carlos, que ele aqui desenha de cartola e de casaca, aqui vai representá-los como fadistas e em que os seus adereços são transformados em punhais, em facas, em soqueiras, em todo esse tipo de objetos contundentes, mostrando exatamente que, se calhar, as coisas não são assim tão diferentes, quer seja dentro do Parlamento, quer seja, dentro de São Carlos ou fora. E mostro também uma crítica que Bordalo faz ao São Carlos e ao financiamento da ópera. O que aqui está é a imagem do Zé Povinho a dar a dar dinheiro a umas mãos que aqui aparecem, aqui ao fundo está a entrada de São Carlos, e aqui num segundo plano está também um pedinte a tocar. E a legenda deste desenho é: toma lá 10 libras para ires ouvir a Patti, que é uma grande cantora que veio a Portugal, que eu cá fico com 10 reis para ouvir o Gaspar da Viola. O Gaspar da Viola, que era o pedinte, mostrando que havia uma subvenção
exagerada para o São Carlos, ele que gostava de ópera, repito, mas que achava que havia aqui uma injustiça na forma como este financiamento era feito, deixando de fora muitas das pessoas, dentro de um espírito, aliás, de educação republicana que Bordal muito seguia. E Bordal, como amante das novas tecnologias, não podia deixar de passar em claro um grande acontecimento do Teatro de São Carlos. O acontecimento foi, por um lado, a primeira récita da ópera de Augusto Machado, a Laureana, mas o que realmente tornou esta estreia importante foi o facto de ter sido a primeira transmissão em Portugal de uma ópera. O que se passou foi que o rei estava de luto e, portanto, não podia ir a espetáculos, mas não queria deixar de assistir a esta ópera, e então instalou-se pela primeira vez um telefone e o rei ouviu a partir do passo, ouviu a ópera. E então nós vemos aqui o aparelho que capta o som e, do outro lado, o rei com dois auscultadores a ouvir. De notar que esta página funcionava assim e, portanto, o público primeiro via a notícia da ópera e depois virava a página e dava com o rei no passo a ouvir a ópera com a respectiva notícia, mostrando mais uma vez a atualidade da forma como os jornais estavam em cima do acontecimento. E vamos descer um bocadinho o chiado, já estamos quase a chegar ao fim, mostrando, por um lado, um aspecto anticlerical de Bordalo, em que, a propósito da Quaresma, ele diz que a Quaresma, a forma como a Igreja tratava a Quaresma era quase como um espetáculo. Vejam, hoje há espetáculo, quem compra ou quem vende algum bilhete, como se a Igreja fizesse um aparato excessivo à volta da forma como a Quaresma deveria ser celebrada. Vemos também um ambiente elegante do Chiado aqui atrás. E mostro-vos agora uma outra ligação de Rafael Bordal Pinheiro ao Chiado e que tem a ver com a fábrica de faiança das Caldas da Rainha, que hoje tem o seu nome, Fábrica de Bordal Pinheiro. Bordal fez a fábrica nas Caldas da Rainha, efetivamente, mas era em Lisboa que as peças se vendiam. E o que nós vemos aqui é uma das suas primeiras exposições, em fevereiro de 1886, a fábrica foi inaugurada em 84, e em que mostra nas salas do Comércio de Portugal a exposição da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, onde vemos um conjunto de peças, muitas delas que nós ainda hoje reconhecemos, e já reconhecemos principalmente o seu estilo, com o naturalismo e com esta exuberância das peças, e esta brincadeira que Bordal sempre faz, em que se coloca a si próprio a sair de uma jarra, a dar as boas-vindas a todas as pessoas que chegam à exposição. Bom, e termino com uma figura popular que ainda hoje está no nosso léxico, são as Manas Perliquitetes. As Manas Perliquitetes de facto existiram, eram duas irmãs que se vestiam de uma forma muito retrógrada e que se transformavam numas pessoas muito ridículas, obviamente absolutamente inocentes e inofensivas, mas que Bordal vai usar para criticar as políticas moralizadoras que estavam a ser feitas pelo governo civil, dizendo que elas eram de tal forma ridículas que as próprias Manas Perliquitetes poderiam ser repreendidas pela polícia, vemos aqui a ser repreendidas pela polícia, por com certeza haver algum momento em que elas não estivessem de acordo com essa norma moralizadora que o Bordal dizia que era ridícula e que ridicularizava desta maneira, brincando com as Manas Perliquitetes.
E pronto, foi uma visita ao Chiado do tempo de Rafael Bordal Pinheiro, uma visita entre aproximadamente 1879 e 1902, mostrando um ambiente social, mostrando a forma como, também um ambiente político e a forma como Bordal usava a cidade para criticar. E deixar também um convite, naturalmente, para visitarem o Museu Bordal Pinheiro, onde estes e outros assuntos podem ser completados. E aproveitando também estar em frente a um computador, e se quiserem visitar o site do museu, encontrarão também muita informação, encontrarão jornais, encontrarão filmes sobre as peças e podem continuar esta visita pelo universo bordaliano no vosso computador. Muito obrigado e espero por todos no Museu Bordal Pinheiro.